O que é ser um protestante? Que a galera fala que é protestante, mas a gente não vê essa galera protestando contra o sistema. Né? O que é, no sentido mais literal e belo da palavra, o que é ser um protestante? Olha, o núcleo tormentoso, e aí essa expressão não é minha, essa expressão é da Bíblia de Genebra, né? Quando comenta a doutrina da justificação pela fé dentro da carta aos Romanos, na notinha de rodapé. O cerne da reforma protestante foi a doutrina da justificação pela fé. Era o grande protesto contra a ideia de que Deus pode ser conquistado, o favor de Deus pode ser conquistado por meio do meu esforço pessoal. Eu, então, oro muito, faço penitências, pratico boas obras, frequento a missa, obedeço o padre e, no final, eu ganho um prêmio por essa obediência, que é a minha salvação. Então, a reforma ela se rebela, a reforma ela protesta contra essa doutrina, né, e resgata a doutrina bíblica de que eu sou salvo pelos méritos de Cristo alcançados na cruz do Calvário. Né? Eu descanso nele, então eu sou salvo. Então, o núcleo principal da reforma é a doutrina da justificação pela fé. Agora, terão os desdobramentos, né? Os desdobramentos políticos, econômicos e sociais disso. Mas a grande questão sou salvo por meio, pela graça, por meio da fé. Porque a galera hoje, às vezes, a gente chega num lugar e outro, e eu estava fazendo um curso com uma galera católica, né? Sim. E aí a moça perguntou lá para mim, a professora, você é de que paróquia, meu filho? Eu falei, eu sou da paróquia lá da Assembleia de Deus. Aí ela me olhou e ela tinha falado mal dos protestantes. Sim. Aí ela falou assim, não, eu queria te pedir desculpa, porque no começo dela ela falou, não, a senhora fala do que a senhora crê. Respeito a senhora. Mas eu quero o meu autógrafo aqui no livrinho da senhora, né? Porque a senhora é uma autoridade, eu respeito, mas eu acho que às vezes esse termo se tornou um tanto confuso, porque as pessoas dizem assim, eu sou protestante, mas elas nunca se tornaram protestante como os nossos pais protestantes o foram. Sim. A colocar a sua cabeça a prêmio, a encarar o sistema de verdade. A gente vê muito hoje, por exemplo, eu digo sempre que se eu fosse político, eu ia arrumar uma confusão muito grande no meio evangélico. E a galera pergunta assim, mas por quê, Paulo? Eu falei, porque é inadmissível o volume de igreja que tem na cidade, uma próxima da outra. Sim. Uma vez eu estava com um amigo, saindo do trabalho, e entramos numa rua, e aí nós fomos contando, uma, duas, e uma parede com a outra. Aí ele falou assim, no meio da rua, se eu fosse olhar para trás e entrar em algumas delas, qual delas eu encontraria Deus? Aí eu falei, rapaz, que pergunta difícil. Aí ele, por quê? Eu falei, não é porque tem uma placa lá falando que é igreja, que aquilo é igreja. E assim como em toda casa, quer dizer que ali é uma família. Aí ele falou, rapaz, você tem noção do que você está falando para mim? Eu falei, tenho. Aí ele falou para mim, seu pensamento é perigoso. Eu falei, não, cara, é que às vezes o protestantismo na sua beleza, daquilo que foi o vigor de Lutero, de Calvino, do antepassado de Lutero, que vai falar sobre ele, que vai ser levantado e vocês não vão poder segurar, parece que lutamos em vão, porque a gente vê um perfil de igreja hoje que não protesta. Ela às vezes até se cala com um pecado, né, só avisando para os seus membros se manterem da forma que chegaram. Sim. E aí eu fico assim, cara, até onde vai essa questão? Porque parece que ficou esdrúxulo o termo para alguns, em alguns lugares. Sim. O senhor concordaria? Concordo, e o que facilita muito a compreensão de que no século XVI, XVII, você tinha reformadores, de fato, protestantes, é que, diferentemente de hoje, na sociedade europeia, a religião era assunto de Estado. Então não era só um resgate doutrinário, não era apenas um assunto que interessava aos crentes, aos que eram da fé. O próprio príncipe, o imperador, o rei tinha interesse nessa discussão religiosa, porque a religião era assunto de Estado. Então você ser, por exemplo, holandês no século XVII é você ser reformado calvinista. Negar o calvinismo era ser católico e aliado da Espanha, que era a adversária mortal da Holanda naquela época. Então você não tinha opção. Você nasceu no solo holandês, você é reformado, você é um calvinista. Era assunto de Estado, né?
Na Inglaterra, você é um anglicano, e assim por diante. Então, quando os primeiros protestantes se rebelam, né, e vão fazer as suas pregações, tanto os crentes são alcançados por essa mensagem reformada, como a sociedade era abalada, porque a sociedade olhava a religião, porque a religião era um assunto social, era um assunto político. Hoje não. No Brasil, por exemplo, nós estamos vivendo uma república laica. Uma república laica, ontem inclusive foi aniversário da república, né? A república laica ela surge no Brasil quando vem o advento da república em 15 de novembro de 1889. Até então era um império católico. Então, com a república, vem a laicidade do Estado. Então, uma reforma protestante no Brasil, ela não vai despertar tanto interesse da sociedade civil, dos políticos, porque não é um tema ligado ao Estado. A religião é um tema ligado ao seu direito privado. Você crê no que você quiser, né? Na época dos reformadores, não. A religião era um assunto que interessava o rei, interessava o príncipe, era um assunto político, né? O Papa tinha uma forte penetração no território dos países, os reis queriam fazer aliança com o Papa, até porque, e detalhe, Paulo, não havia ateísmo, interessante isso, que dava um poder muito grande ao católico, porque o Papa ele realmente acreditava que ele tinha o poder de te mandar para o purgatório, de te mandar para o inferno. A excomunhão, né, quando você era excomungado, aquilo significava que você estava já com a sua condenação garantida. Nenhum rei queria, portanto, entrar em colisão com o Papa, com um cara que tem o poder de mandar a tua alma para o inferno. Né? E havia um temor muito grande, né, sobre Deus, aquela coisa toda. Então, os reformadores, ao protestarem, eles protestam teologicamente, mas o protesto se transforma também em protesto político, porque a política tinha um holofote, lançava um holofote muito grande sobre o tema da religião.